Eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar? Aqui você vai assistir resenhas e dicas sobre filmes e séries. Então, fique ligado que toda quinta-feira, 6h30 da tarde, a gente tem um conteúdo novo e um convidado novo para chamar de nosso. Essa semana, a nossa dica é a série clássica This Is Us. Essa série está disponível no Amazon Prime Video e também na Disney Plus. Bom, vamos lá. Eu vou tirar o óculos porque eu enxergo muito bem de perto. Então, eu vou falar para você a sinopse dessa série. This Is Us, série dramática criada por Dan Fogelman, acompanha o cotidiano da família Pearson durante várias linhas do tempo diferentes. Depois da morte de um dos seus trigêmeos durante o parto, o casal Rebecca e Jack decidem adotar um recém-nascido que acabara de ser resgatado pelos bombeiros. Durante os episódios, a série apresenta os problemas e dilemas dos Pearsons, enquanto uma família e também a vida particular de seus filhos depois de adultos. Kevin, um belo ator de televisão buscando novas oportunidades no teatro, e Kate, uma mulher tentando lidar com seu peso e superar traumas da infância, e Randall, um advogado lidando com a volta de seu pai biológico. This Is Us é uma série necessária. Então, assista agora o trailer para depois escutar a nossa resenha. E vem, comenta, coloca aqui nos comentários. Você assistiu? Você gostou de This Is Us? O que você não gostou? O que você achou que faltou? O que você mais gostou? Conta pra gente, eu quero saber. E é importante que você saiba, aqui contém spoilers. Eu não tenho como resenhar com o meu convidado se a gente não falar sobre a série, tá bom? Então, fique ligado, rola o trailer aí, eu te espero depois, hein? Fica comigo. Dizer sim significa que eu vou te amar, hoje e todos os dias, pro resto da minha vida. Histórias de amor. Eu vou protegê-los como uma leoa. Histórias de cumplicidade. Olha pra mim, eu devorei a minha vida dos sonhos. Não sinta pena de você, tá? Histórias de coragem. Eu encontrei meu pai. Eu sou seu filho biológico. Você sempre tem tratamento especial. Porque eu sou negro? Não, porque você é negro e adotado. This Is Us. Histórias de família. Os três grandes? Três grandes! Uma série 4 vezes vencedora do Emmy. O Oscar da TV mundial. Lembra do que o papai sempre dizia? Não tem limão que seja tão azedo que não se possa fazer uma limonada. Não é o máximo, gente? Essa série é imperdível e ela é atemporal, que é o melhor de tudo. Bom, hoje eu recebo minha amiga querida Amanda Crespo. Amanda é arquiteta e ela é apaixonada por This Is Us. A melhor coisa que eu já assisti na televisão. Oi, gente, prazer. Bom estar aqui, Spolito. Obrigada pelo convite. Aí. Imagina, tamo junto. Eu quero saber por que você escolheu essa série. Eu comecei a assistir This Is Us, aí a gente vai ficar sempre dando spoiler aqui, né? Bom, não eu tem tenho... problema, aqui é pra isso, né? Se você não assistiu, dá um pause aí no vídeo, procura This Is Us, assiste pelo menos a primeira temporada e depois você volta. É isso. Se não assistiu, tá assistindo televisão errado. Queria dar essa informação, mas eu comecei a assistir This Is Us antes. Eu tava grávida quando eu comecei a assistir a série. Eu tenho um casalzinho de gêmeos que agora estão com 5 aninhos. Deliciosos. E o que mais me impressiona no This Is Us é porque é uma série real. É uma série humana. Você consegue se colocar nas situações que são retratadas ali, em qualquer situação. Todo mundo tem alguma coisa da série que você se vê naquele dilema, ou naquele problema, ou naquela superação. Não tem nada que é sobrenatural, sobre-humano, mágica, criado, que é um outro tipo de série que é feita e que tem várias pessoas que gostam e tudo mais. Mas o que mais me encanta no This Is Us é que a família Pearson, é Pearson, né? Isso, família Pearson. Pode ser seu vizinho, pode ser a sua própria família. É real, sabe? É uma série que te passa a verdade, que você vê... Aí, outro spoiler, não tem como assistir This Is Us e não chorar. Eu acho que eu conto nos dedos os episódios que eu não chorei, que eu não me emocionei. E o mais legal dela é que, assim,
quando você conversa com as pessoas, o que você sentiu é diferente do que a pessoa sentiu. Às vezes o que você absorveu da série é diferente, porque depende da nossa vivência, da nossa história, da nossa vida, né? E eu acho bárbara o This Is Us, de você entender, de você conversar, de você ver as coisas que são retratadas ali. É uma terapia. Concordo plenamente, assim. Eu vou trazer algumas informações claro. e curiosidades. This Is Us quebrou recordes de audiência antes mesmo da sua estreia. O primeiro trailer foi o mais assistido das estreias de 2016 e 2017, chegando a ser visualizado mais de 6 milhões de vezes no YouTube em menos de 2 semanas. A primeira temporada também se destacou entre as séries novatas, com expressivos números de audiência e novos recordes a cada semana. A maior reviravolta que você respeita, né? Não tem como não respeitar. E a gente entende que a vida imita a arte imita a vida e vice-versa, né? Em entrevista, a atriz que faz a Kate revelou que o seu contrato possui uma cláusula que a obriga a se esforçar para perder peso junto à personagem. Que legal. E ela contou que considera isso algo positivo, já que a incentiva a praticar exercícios e cumprir dietas. A atriz falou também que isso a faz se conectar ainda mais com a personagem, pois sabe que exatamente por quais traumas Kate passou. E são os mesmos que ela mesma precisou superar. Caraca, eu não Então, sabia. assim, é incrível porque This Is Us fala... Esses somos nós, né? Então, retrata a história dessa família, Uhum. que é o pai, a mãe, três filhos, sendo que os trigêmeos, ao nascer, um deles morreu Uhum. e foi adotado um gêmeo que, inclusive, é um homem Negro. negro. Aí você pensa, uma família de brancos, teoricamente uma família De classe de média. classe média, exatamente, com os seus valores, preconceitos, uma família americana, e adota uma criança Negra. negra. Que eles não sabiam nem de onde veio, né? Porque Foi achada apareceu no hospital. Exatamente, né? exatamente. Foi O Randall encontrada, aparece né? no hospital. E pro Jack, que é o pai, é como se fosse um sinal de Deus, né? Porque ele tinha acabado de perder um filho e aparece outro. E aí eu lembro de assistir, ele chega pra contar pra Rebeca, que tava naquela situação de perder um filho, e ele fala, encontrei outro filho, e ela não sabia o que falar pra ele. É muito incrível, assim, é muito... E eu acho que uma grande sacada da série é fazer o antes e depois e vários tempos, porque ele não deixa nenhuma ponta solta, né? Ele mostra como o personagem passou por aquilo, como ele superou. E o que pra mim é mais incrível é ele mostrar que as decisões que a gente tem no passado, o como isso influencia na nossa vida de adulto, e às vezes a gente nem percebe, sabe? Verdade. Eu tava grávida quando eu comecei a assistir, e eu lia muito a respeito da maternidade nessa época, Uhum. né? Eles ainda estavam sendo feitos e também Sim. eram gêmeos, então Claro, a história é claro. muito parecida, Sim, sim. com exceção de que, né? Eram dois? Eram dois. São dois. Uhum. E eles focam muito na infância dos trigêmeos. E eu lendo sobre a maternidade naquela época, e eles falam que os primeiros 5, 7 anos da vida da criança são extremamente importantes para construir quem essas crianças vão ser. E você vê isso na série retratada, você se vê ali. Uhum. Porque é de verdade. Então, assim, você fala, poxa, mas então, dependendo da coisa que acontece, isso vai gerar um problema no futuro, né, entre eles. Então, os ciúmes que eles tiveram, porque eles achavam, né, os dois achavam que o Randall, de alguma forma, ele era privilegiado, e ao mesmo tempo a Rebecca e o Jack se sentiam na obrigação de retribuir alguma coisa pro Randall, e na verdade não. E como isso atrapalha eles num futuro. Eu acho bárbara a união deles. Sim, E mesmo com brigas, são irmãos. sim. A gente sabe como são irmãos, Uhum. mas eles são unidos. É aquela coisa assim, eu posso falar mal, mas você não vem falar mal da minha família, né? E eles mostram isso no percorrer da série, como eles se ajudam, um sobe, o outro desce. É muito legal de ver essa construção do antes e depois, porque você consegue realmente se analisar ali. Né? É muito não, legal. É total, e é exatamente isso, né? Uma série sobre família, sobre,
Isso que você disse sobre a união, ao mesmo tempo que tem as confusões, as brigas, os ciúmes, eles estão juntos, estão ali um pelo outro. E a amorosidade daquele casal, né? É um casal que se ama. Sim. E é você incrível. percebe isso na criação dos filhos, como eles lidam com os problemas, com os conflitos dos filhos. Cada um, né? A gente tem o Kevin, que tem um problema com droga. A gente tem o Randall, que tem a questão da síndrome do pânico, né? Um medo excessivo de tudo, né? Uma insegurança. E a Kate, a questão da obesidade e essa falta, essa carência. E você vê que eles lidam com amor. Isso é tão importante na criação. Você que tem gêmeos, né? E que tá falando o tempo inteiro disso. Qual personagem que você mais se identifica e qual que você menos se identifica? Tem como avaliar essa resenha, não? Tem, assim, é muito difícil eu te falar o que eu mais me identifico. Por quê? Existem situações na vida deles que fazem sentido pra mim. Eu vou falar só dos 3 irmãos num primeiro momento, tá? Tá. Acho que o que eu menos me identifico, que foi o que menos me trouxe insights da minha vida, é o Kevin. Porque ele tem Eu uma... também. Eu também. Às vezes ele é tão lindo e tão chato, né? Ele, ai, tá bom, Kevin. Tipo Exato. assim... Ai, fala né? com a minha mão, Kevin. Sabe aquele, problema? Ai, Kevin, isso não é um problema, supera, né? Vamos, supera. é isso. Mas o Randall e a Kate, em algum momento da vida, se fizeram muito parecidos com a minha. O Randall tem uma questão com a família dele, né? Ele não sabia de onde ele veio, ele sabia que ele era o diferente, então ele fazia tudo para né? Ele achava que ele tinha que provar que ele merecia estar ali, né? Sim. Autoafirmação, né? Então ele sofreu com racismo, ele dividia isso com a Kate e com o Kevin, e eles às vezes não entendiam, tanto que tem uma cena do This Is Us, quase no final, que o Kevin pede perdão pra ele. Pô, eu não sabia que era isso, sabe? Sim. Quando você é adolescente, quando você é criança, você não sabe. Claro. Então, e ele tem uma questão de família que eu, em algumas vezes, me vi, porque eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada basicamente pelo meu pai. Então, eu me vi muito em algumas situações do Randall. Então, eu me identifiquei muito com ele em questões de como você lida com a ausência de uma pessoa da sua família, né? E pra mim foi bárbaro conseguir ver isso na série. Terapêutico, né, Amanda? Terapêutico. E a Kate, cara, chegou num momento que eu tava... Ela passou por uma bateria igual a mim, que foi muito bizarra. Ela engravidou no meio da série, eu grávida. Eu não sabia que ela ia engravidar. Ela engravidou. E ela foi em alguns médicos pra tentar engravidar, porque ela não conseguia engravidar, porque ela tinha obesidade. Aconteceu comigo. A mesma coisa. Eu fiquei 2 anos pra engravidar, eu tinha um problema de útero, mas isso é um papo pra uma outra. Mas eu tive um problema pra conseguir engravidar. A gravidez da Kate foi considerada uma gravidez de risco, porque ela era uma pessoa acima do peso. A minha gravidez, além de ser gemelar, que já é uma gravidez de risco, eu também estava muito acima do meu peso. Eu já te mostrei fotos da época. Você já me mostrou fotos. Você eliminou muitos quilos, né? Basicamente com beach tênis, né? Aí, beach tênis! Oi, galera. E aí, assim, a minha gravidez também foi considerada de risco pelo fato de serem 2 e por eu estar acima do peso. Então, você já se identifica com ela. Total. Com aquela luta com a balança e tal. Total. E aí, o bebê dela nasce prematuro. Os meus 2 nasceram prematuros. O bebê dela vai pra UTI e os meus 2 foram pra UTI. E aí, tem um episódio, eu não vou saber qual pra te falar, temporada tal, episódio tal. Que eu demorei pra conseguir passar por ele, porque eu começava a assistir, na primeira parte, eu chorava. Eu falei, eu não vou assistir. Gatilhava, né? Engatilhava, Total. porque Gatilhava, eu não queria jogar na internet. Sim. Pra ver o que acontecia com o bebê. E ao mesmo tempo eu não conseguia. Por quê? O episódio começa com a Kate dentro da UTI neonatal. E aí, eu não sei se você já foi numa UTI neonatal, mas assim, toda mãe que passa por uma UTI neonatal, qualquer coisa pode vir que é de boa. Então ela tá dentro da UTI com aquela incubadora e o bebezinho dela tá dentro, ela tá com a mão, porque você só pode pegar o bebê pelo buraquinho que tem, né? Pra você, por causa de temperatura e tal. Sim. E ela tá cantando uma música pro bebê dela. E quando começa o episódio, ela começa a cantar a música que era a mesma música que eu cantava pros meus filhos na UTI.
Ô, gente. Mas Expolito, que é aquela You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Mas eu chorava de soluçar. Tanto que eu fiz uma tatuagem nas costas com a letra da música. Eu fiz só a frase do You Make Me Happen, The Skies Are Grey. E eu não conseguia assistir. Eu não passava pelo episódio. Eu começava e tirava. Aí passava uns 2, 3 meses e falava assim, não, agora eu vou assistir. Eu não conseguia. Era impossível. Então, assim, eu me identifiquei muito com a Kate. E muito com o Randall. Mas que, perceba, são momentos da minha vida diferentes. Com o Randall, mais na minha adolescência, desenvolvimento de uma pessoa. E na Kate enquanto mãe, né? Sim. Porque foi difícil. É difícil. Então, eu me via naquela situação. Não, Muito e é louco. totalmente isso. E você vê que a série é exatamente isso. Esses somos nós, porque somos nós mesmos, né? Com a nossa família, com as nossas questões, com os nossos gatilhos, com os nossos conflitos e tudo mais, né? Assim, essa questão da adoção, né? Como você enxergou na série essa adoção dessa criança, diferente dos outros filhos, o preconceito que a gente já falou, o racismo que, infelizmente, a gente ainda tem que bater nessa tecla, né? Século XXI, mas a gente ainda tem que falar sobre isso. Como você viu a adoção no sentido da série? Tipo, caramba, eu achei corajosa essa família, eu achei o máximo, eu achei perigoso, e isso trouxe questões para os outros filhos e para eles. Eles aprenderam com essa criança que chegou diferente na casa. E a maternidade e a paternidade de uma criança diferente das outras, assim, de um filho diferente dos outros, vamos dizer. E questões específicas, né, da questão racial mesmo. Sim. Eu acho algumas questões com relação a isso. Deixa eu voltar no raciocínio, porque eu pensei em tanta coisa pra falar, sabe quando você vai pensando numa linha? Tem problema. Eu acho, a primeira questão que eu acho que a série foi brilhante também de retratar é a questão do racismo. No meio da gravação da série, teve um episódio nos Estados Unidos que um policial asfixiou um homem negro. Sim. Deu uma série eles fizeram um monte de rebelião lá nos Estados Unidos. E a série retratou isso. Então, é uma série que se atualiza conforme as coisas vão acontecendo. O que é um absurdo a gente falar nos tempos de hoje de que ainda existe racismo. Sim. E eu achei que a série foi... Falando de produção da série, acho que tinha que ter sido retratado da forma como foi. Porque as pessoas acham que não existe mais racismo, né? E sim, existe, tanto que foi retratado lá. E com relação ao casal, pensando como Jack e Rebeca, pessoas, né? Como se eles fossem nossos amigos. Sim. Eu acho de uma coragem e de um amor enorme. Porque, assim, eles passaram por cima de uma perda de um filho para adotar um filho de uma outra pessoa que eles não sabiam o histórico, eles não sabiam nada. Hoje a gente sabe que para você conseguir adotar uma criança tem uma série de burocracias, tem fazer, né, passar por uma série de programas e tudo mais. Não é simplesmente, cheguei no hospital, não é assim que funciona. Sim. Então, e eles não sabiam o que eles iam enfrentar. Porque na família, nem da família do Jack, nem na família da Rebeca, tem pessoas negras. Então, como é que você vai auxiliar uma pessoa que você não viveu aquilo? Uma coisa é você ler na literatura, você saber e você falar, pô, racismo não pode acontecer. Outra coisa é você sentir aquilo. Então, aquilo ia influenciar no Randall de uma forma que eles não iam saber lidar. E a Rebeca, eu lembro que a Rebeca estudou, ela foi conversar com pessoas, ela permitiu que o Randall frequentasse outros lugares. É o letramento, né? Mas assim, pra você ser uma pessoa assim, é amor. Sim. Amar. Eles amaram o Randall como filho deles. E eles iam, né? Filhos que eu digo assim, filho... Como se ele fosse o trigêmeo, né? Biológico. E eles enfrentaram junto com o Randall. Mas, ao mesmo tempo, eles não fazem ideia. Eles nunca sentiram aquilo. Então, uma dor que você nunca teve, você não tem como ajudar uma pessoa. Você vai estar do lado. Sim. Mas, efetivamente, fazer a pessoa superar aquilo... É porque você não tem lugar de fala, né? A gente fala sobre o racismo, a gente... entende o quão absurdo é. Só que nem eu nem você temos lugar de fala. O que a gente... fala é que estamos aqui para cada dia mais aprendermos, né? Temos esse letramento e estamos juntos aí para combater esse absurdo. Que é você praticar algo impensável contra
outra pessoa, outro ser humano, julgando pela cor da pele dessa pessoa. Isso é impensável, né? Porque a série retrata o racismo, retrata a gordofobia que a Kate passa. Então, são coisas que acontecem hoje na sociedade. Acontecem muito. Muito. E as pessoas não falam. As pessoas não lutam contra. E agora tá um saco esse mundo, porque tudo que você levanta pra falar, lá vem a minoria chata encher o saco. Não é assim, sabe? Você não sentiu aquilo. Sim. Sabe? Você não sofreu aquilo. Eu tenho falando em minorias, eu tenho um lugar de fala. Eu sou uma pessoa homossexual hoje. Eu sempre soube quem eu era, Espolito. Mas por motivos de sociedade, eu nunca me assumi. Sim. Então, assim, as pessoas julgam sem saber, sem estar na sua pele, sem calçar seus sapatos, sabe? E a série mostra isso, que não é assim. Peraí, calma aí, não é assim. O Randall luta muito por isso na série. Sim. Pra mostrar que não é assim. E o jeito, e se você reparar, o jeito que ele cria as filhas é completamente diferente do que ele foi criado. Não com amor, porque ele tem um amor para aquelas meninas que é lindo de ver. É lindo de ver. Só que a esposa dele, que me fugiu o nome agora, a Beth, ela traz uma criação, porque a família dela é inteira uma família negra. Sim. Então ela sabe mais do que o Randall. O Randall, se você pegar no dia de hoje... Ele viveu 90% da vida dele com pessoas brancas. Numa bolha. Ele viveu numa bolha. Tanto que quando ele pôde escolher, a faculdade, ele quis ir para uma faculdade que ele se sentia melhor, mais confortável e mais representado. Mas quando a Beth chega na vida dele, a Beth traz uma bagagem que ele não tem. E essa junção é incrível, porque ele mostra um lado que ela também não conhece e ela passa a falar, pô, mas... eu também tenho que ter esse lado. As nossas filhas precisam ter as duas visões. Claro. E isso é muito legal de O mundo é feito da diversidade, né? Isso. E é na diversidade que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente enxerga e que a gente dá o exemplo para os filhos, netos, sobrinhos, né, irmãos mais novos, seja lá quem for. É porque não adianta falar. Você não dá exemplo, você não fala, faça assim. Não, você faz. Você arrasta fazendo. Exatamente. Né? Então, o exemplo arrasta. É exatamente isso. This Is Us fala sobre muitas coisas. E é por isso que as pessoas são capazes de se identificar, né? Às vezes os assuntos não são os que você necessariamente conhece, como a gente está falando aqui. Mas aí vem à tona, com algum personagem, você pensa, ei, olha, essa frase foi falada pela atriz que faz a Rebeca. E é exatamente isso que a gente sente, né? E na época de This Is Us, porque é uma série que já terminou, já foi para sua última temporada, ela teve 6 temporadas, inclusive, e a última temporada é a coisa mais preciosa. Assim, tem assim, agora é spoiler bravo, hein, gente? Agora é muito spoiler, não é pouco spoiler, não. Se não assistiu a última temporada, segura. Exatamente, segura e volta daqui a pouco. Cara, quando a Rebeca entra naquele trem que representa a vida... é a coisa mais... ela tá morrendo, né? Ela tem Alzheimer e ela tá morrendo. Quando ela entra naquele trem, você fala, gente, a vida é exatamente isso. E que ela começa a rever pessoas do passado ali, né? Que ela vai, no fim, encontrar o amor da vida dela, que foi o Jack, que tá esperando por ela. Ao mesmo tempo que tem essa coisa linda, que a gente até emociona, porque não tem como já tô com um negócio embargado aqui, já faz Polito, pelo amor de Deus, para de falar. Não tem como parar de falar. Porque a gente tem que começa, trazer para quem tá em casa exatamente o que a gente sente quando assiste a série. Que é vontade de chorar por um ótimo motivo, né? É lindo. E a gente tem uma cena dos 3 irmãos, depois que ela falece, eles vão para aquela cabana, que é a cabana da família. Que eles estão na escada, não é essa cena da escada? Ai, gente. Aquilo ali é de uma poesia tão grande e de você parar e pensar. Porque quando a gente ainda tem pai, ainda tem mãe, ou só tem pai, ou só tem mãe, não interessa. Uma geração acima da gente, que trouxe a gente à vida, a gente pensa, né? E a gente tem irmãos, a gente pensa, tá, a família tá unida, porque existe aquele elo. E o dia que todo mundo vai embora, que não existem mais, que são só os irmãos. E é o que eles falam um pro outro. Eles se prometem não se largar. Por quê? Porque se eles não fizerem essa promessa e não cumprirem isso, aquela família, aquela base que existiu, aquele casal que se amou tanto, foi tão feliz e que criou eles com tanto amor e carinho, aquilo vai fazer assim, ó, e acaba.
Acaba, porque cada um constrói a sua própria família, cada um vive a sua vida, e isso é normal, a gente vive isso. Então, a série ainda traz essa lição pra gente. Se você não tem pai, não tem mãe, não tem os dois, perdeu os dois, e se você tem irmãos, que você nunca largue a mão dos seus irmãos, porque é o que resta da família, que é o tronco. Sim. E eles ainda falam, mas você tem a sua família, você tem suas filhas, você tem seu filho. Não interessa. Antes deles, existem vocês. Sim. Porque se vocês não existissem junto com os pais, a gente não teria como construir uma família, independentemente da família, o formato dela, né? Eu acho essa cena Até porque a gente fala que o exemplo arrasta. Se eles se soltam a mão, que exemplo eles vão dar para os filhos deles? Porque ali todo mundo tem filho, né? Então, assim, eles vão soltar a mão e aí vão falar, filhos, um futuro vocês vão soltar também? Essa cena é linda. E a do trem, o trem realmente, eu achei brilhante terem colocado como condutor do trem o pai do Randall. Eu achei de uma sagacidade, de uma... Porque o pai do Randall é um cara diferente, né? Sim. Ele é um eterno apaixonado pela vida. Você vê o cara... Ele sofreu... Outro spoiler, né? Ele não sabia que o filho estava vivo, né? Ele achou que tinha perdido a mulher e o filho. Tinha perdido então os ele dois. ficou um período muito grande da vida achando que ele não tinha filho. Né? Então ele conviveu com um luto de perder um filho. Né? Assim Exatamente. como Rebecca e Jack perderam no nascimento. Porque para ele, o Randall morreu no nascimento. Sim. E depois ele reaparece. E ele tinha uma ligação com a Rebecca muito grande, que você vai vendo como eles vão construindo essa relação, porque a Rebecca no início ficou com medo, a Rebecca conheceu ele antes, demorou pra contar pro Randall, de medo do Randall se afastar, ir embora e tudo mais, e eles constroem uma relação que é deles, independente do Randall, e terem colocado ele pra conduzir a Rebecca, mostrando a vida dela, sabe, e ter o Miguel ali, porque o Miguel, né, acaba... Sim, com aquele ela na Miguel não série, existe, não né? existe. E muita gente falou assim, o Miguel era o melhor amigo do Jack. E aí, quando o Jack, spoiler, morre... Isso tá na sinopse, né? O Jack morre, é isso aí. O Jack morre. Vocês só vão saber como ele ele morrer. Exatamente. Mas que ele morre tá na sinopse. Aí, o Miguel se casa com a Rebecca. Mas depois de muito tempo. Não foi uma Sim. coisa assim, ei, vamos casar. Mas o que teve de gente falando... Criticando. Mas esse aí é um fura-olho, é um traíra, porque, né, porque ficou com a mulher do melhor amigo. Os próprios filhos recusaram, num primeiro momento. O Kevin era o mais revoltado com a história. Como sempre, né? O Kevin era revoltado pela existência dele, White né? people problems, né? O Kevin é basicamente isso. Totalmente. Sem causa. Totalmente. Mas, enfim, ele era o mais revoltadinho. Sim. E, pô, no final das contas, quem segurou a barra dela foi o Miguel. Foi o Miguel, porque ela teve Alzheimer, quem cuidou, quem não Foi o largou Miguel. a mão. Uma relação linda. E você vê, né, essa mulher teve duas relações, assim, de amor profundo, tanto pelo Jack quanto pelo Miguel. É claro que a gente não tira, né, o amor da vida dela era o Jack, sim, né? Mas o Miguel, enquanto esteve na vida dela, também foi o amor, né? Sim. E é possível a gente amar duas pessoas. A vida é longa, Exato. Polito. A gente não pode achar, a gente nasceu sozinho, né? Como é que você vai falar, eu vou amar uma pessoa dos 15 anos até os 90? A vida muda. Sim. Acho lindo se acontecer, né? Mas pode acontecer o outro lado também. Sim. E as pessoas criticaram muito na época. E até nisso a série é incrível. É verdade. Porque acontece, não é nada fictício. Acontece, já acontece. Você deve ter casos conhecidos, eu tenho casos conhecidos. É a vida. Sim. A vida continua. E tem uma coisa, Amanda, que é muito interessante. Exatamente pelo Miguel ser muito amigo do Jack, ele conhece a Rebecca junto com o Jack, É isso. conviveu com a Rebecca, sabe quem era a Rebecca. Então, assim, eram amigos e se apaixonaram depois de um tempo da vida, depois de um tempo em que a pessoa Foi embora, ele já foi não tava embora. mais. Exatamente. Então, assim, isso tem a ver. Isso tem totalmente a ver o apaixonamento. Aconteceu entre dois amigos. Claro, E e conviviam. E aquilo foi depois de anos, depois do Jack morrer. Depois ela tá viúva, sozinha. E Porque ela não se deu a tentou, chance, ela né? ainda tentou. Ela tentou sair contra as pessoas, o Miguel ainda incentivou. Sim. Ela Porque eram teve- amigos, né? Isso, ela teve dates, foi no restaurante, Verdade. taraná, mas ela não quis ninguém. Não. E um belo dia ela, opa,
Tô Como sentindo assim? diferente. Epa! Ela tentou afastar, falou não quero, Sim. mas quando acontece, acontece. Não adianta. Quando tem que ser, minha filha, o negócio rola É mesmo. isso! Aí você vai ficar lutando contra? Vai viver, vai ser Tem feliz. como. Olha, algumas informações aqui pra galera que tá assistindo a gente. This Is Us teve 11 indicações ao Emmy Awards em 2017 e levou 2 prêmios. O de melhor ator convidado em série de drama para Gerald McRaney e o de melhor ator em série de drama para Sterling K. Brown, que é exatamente o Randall. O primeiro inter- era quem? O primeiro... eu vou ter que consultar aqui, que não tá aqui na minha cola, não. Eu não conheço esse É. ator. O intérprete da versão adulta de Randall Pearson tornou-se o primeiro ator negro a vencer o prêmio em 19 anos. O último havia sido André Brauger por Homicide. Life This Is on the Us- Street. This Is Us rompeu Ou barreiras. seja, rompeu barreiras até nisso, Até né? nisso. O grande diferencial é que toda a história da série não é narrada linearmente, ou seja, o telespectador se dispara com histórias que misturam passado, presente e futuro, que a gente já resenhou aqui. O episódio da estreia executa muito bem a mistura e ajuda a surpreender até os mais desavisados. Agora eu vou falar 4 motivos para não deixar de assistir This Is Us. Cotidiano que emociona. O texto tem bons diálogos e bons silêncios. Sem frases de efeito. As histórias cotidianas que poderiam acontecer a qualquer um é o básico bem feito, que foi o que você falou no começo do podcast. É né? isso, exatamente isso. Passado, presente e futuro. Misturar as linhas do tempo, dar diferentes pontos de vista pelas memórias de cada um, dá profundidade às histórias e aos personagens. Espaço para todos. Isso também é incrível, né? Todo mundo podia falar, todo mundo foi representado. Exatamente. Tudo, Exatamente. Tudo foi retratado ali. Tá todo mundo resolvido, todo mundo tem os seus porquês, né? É isso. E eles explicam, quando eles estavam mostrando coisas do futuro, e eles mostravam, fulano de tal fez tal coisa. Mas por que ele fez tal coisa? Aí ele ia lá no passado, tá vendo o gatilho dele aqui? É por causa disso. E aí você começa a se pensar, você se faz terapia pra você, mas você fala assim, gente, mas... Poxa, então eu faço isso por causa daquilo. É muito maneiro essa série. É vida. É vida. É terapêutica, É terapêutica. Bom, e o elenco afiado, né? O casal Rebecca e Jack tem química. O Will, que faz o pai biológico do Randall, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o Toby, que é o marido da Kate, é o melhor. ele dá o alívio cômico, né? Sem ser pastelão. É o melhor. Eu ria com ele porque não era pastelão. Exatamente. E ele Mas tinha era umas muito sacadas engraçado, que você né? falava, caraca, eu queria falar igual ele. Que cara legal, que cara gente Cara boa, incrível. né? E outra coisa desse casal, da Kate e do Toby, eles se apaixonaram loucamente. Tiveram um filho juntos. E o Toby ele era uma pessoa muito machucada pela vida. Uhum. Ele não se encontrava em profissão. E até que ele teve que escolher, né? Ele foi trabalhar longe da cidade. E a vida deles acabou se afastando. Eles se afastaram, eles terminaram. E no final, quando a Rebecca tá prestes a morrer, eles convivem. Né? E aí, fazendo uma terapia agora ao vivo, né? Online, sei lá. Online. É isso, os casamentos acabam, mas os casamentos geram frutos. Sim. Que são os filhos e nada tem a ver com o seu relacionamento. Eu passo por isso. Uhum. Eu tinha um casamento que acabou, a minha relação acabou. Porém, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe e ele é pai, gente. Sim, claro. Aquela relação precisa continuar. Por quê? Porque tem pessoas que não escolheram vir ao mundo. Eles não tiveram escolha. A gente quis colocar no mundo. Vocês trouxeram. Então é o mínimo. E eles mostram isso na série com o Jack, com a Kate, o Toby, e com a relação do Kevin. Porque o Kevin teve gêmeos com aquela menina que eu não vou lembrar o nome. Uhum. Porque o Kevin também teve gêmeos. Sim. Muito maneiro. Sim. E eles também se separam. A menina, em algum momento, o casamento não aconteceu. E eles continuam. Ela vai com o novo namorado e casou com o cara depois. E todo mundo convivendo, porque existem crianças. Sim. E você não pode traumatizar a vida dessas crianças pro futuro. Claro, com certeza. Até nisso, a série é muito boa. Aborda esse lado, né? De que a gente tem que entender que a relação de amor, enquanto casal,
acabou. É isso. Mais que o relacionamento com respeito. Porque, poxa, você se apaixonou pela pessoa. Sim. Alguma coisa ela tinha pra você se apaixonar. Uhum. Continua lá o que você se apaixonou. Você só não está mais apaixonado por aquela pessoa. É isso, acontece. Mas aquela pessoa continua sendo, né, alguém Sim. que tá no seu caminho e que faz parte eternamente. Pra quem tem filhos, então, isso aí, É. essa série dá uma aula, Não dá. né? Dá aula, dá soco, dá chapuletada, te faz pensar, te faz refletir. Tinha episódios que eu ficava uns 3 dias, eu falava, gente, não, agora eu... Calma. Vou demorar um pouquinho pra ver o próximo, que é muita coisa pra absorver. É muita... Te dá muito gatilho a série. Se você não tá muito bem com você mesma, aquilo pode te gatilhar e você fica chorando pra sempre. Tipo Com isso. certeza. É muito verdade. Mais uma curiosidade. A série This Is Us foi escrita pelo seu criador, Dan Fogelman, para ser um longa-metragem com Jack e Rebecca, dando à luz a Octopus. 8? Octopus. 8. 8. Doido demais da conta, né? Mais tarde, porém, ele percebeu que a história seria contada melhor, não em um filme, mas em uma série. Ele explicou para a revista Cosmopolitan. Abre aspas, eu fiquei muito próximo desses personagens e não quis dar fim definitivo a eles. Eu queria fazer essa história contínua, o que parece muito mais com uma série. E ele acertou em cheio, né? Em cheio. Até porque se você retrata uma família com octopus, você não vai pegar muita gente pra representar, né? Eu não conheço, acho que ninguém que tem 8 óculos. Não, isso aí você vai ter que ver, realmente pesquisar pra saber. Existem, claro, pessoas que tiveram 8 filhos ao mesmo tempo, mas, sei lá, 10 no mundo. Aí você não vai representar do jeito que ele fez, e que bom que ele mudou. Porque ele pegou muita gente. Ele pegou pessoas que tiveram gêmeos, pessoas que, independente se tiveram 1 ou 2, mas que perdem o neném no nascimento, e isso acontece, infelizmente. Pegou pessoas que adotou. Então, assim, é muita informação. É muita coisa que ele conseguiu. E eu acho que é por isso que a série é um sucesso. Porque você pegou muita história de muita gente, né? Você representou muitas pessoas. Exatamente. E aí você tem... Não é nichada, não é uma série nichada. Não é. É uma série que qualquer pessoa assiste de qualquer idade e que vai se identificar em algum momento que vai. é tratado na série. Isso é fato. É impossível. Se alguém falar pra mim, eu assisti This Is Us e em nenhum momento me vi na série, não viu. É mentira, porque é impossível. É impossível. É humano a série. É verdade. Eles podiam morar aqui do lado, conviver com a gente. Sim. Não, é impossível a gente não se ver em pelo menos uma cena. Sim. Não tem como. Com certeza. Então, por que eu devo assistir a série? Por que as pessoas devem assistir a série, dona Amanda? Gente, é uma terapia. É uma lição sobre amor, sobre construção de vida, sobre ensinar as pessoas, seus filhos, sobre como você lidar com as adversidades. É basicamente pegar uma história humana e passar na televisão. É brilhante. Então, assim, assistam, porque eu aposto que vocês vão adorar, vão se surpreender muito. E é uma lição de vida. É terapia e lição de vida. Então, assistam e vem falar com a gente, porque a gente adora falar de This Is Us. É isso aí, vamos resenhar. Bom, eu quero agradecer a Moringa Escovaria, eles cuidam do meu visual, a Mariana, a equipe da Mariana. Muito obrigada sempre por cuidar do cabelo, cuidar da cor do meu cabelo, cuidar, sabe, com produtos que a Moringa tem especificamente para cada cuidado que você precisa. Então, o @ dele está aqui embaixo, @moringa_barra. Você fala com a Mariana, com a equipe da Mariana, que com certeza ela vai ter um tratamento para você se sentir mais linda, mais lindo ainda, tá? Quero também agradecer a Marta Shen, minha amiga artista. Ó, essas peças belíssimas, saúde, estamos aqui, ó, Marta. Essas peças belíssimas são da Marta. A Marta faz a cerâmica de uma forma amorosa, criativa. Ela transforma o seu desejo, o seu sonho em peça. Então, @ideiasnargila, tá aqui na tela também para você conhecer o Instagram da Marta e ver. O trabalho dela é genial, tá? Quero agradecer muito a essas duas empresas que apoiam comercialmente o podcast Bora Falar e que fazem ser possível. Quero também que você vá ao link
que está na descrição aqui embaixo do vídeo, para você conhecer a nossa equipe, conhecer todo mundo que está por dentro aqui do nosso podcast, que você esteja com a gente, que você se inscreva no canal, que você mande dicas, comenta aqui, você gostou de This Is Us? Não gostou por quê? Se gostou, gostou por quê? Fala aqui com a gente quer te ouvir. Manda dica de que você quer, resenha, né? Quero resenhar, quero ver resenha sobre tal dica. Né? É isso aí. Vem falar. É isso aí. E compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você souber que gosta de cinema, que gosta de filme, que gosta de série, que gosta de audiovisual. Compartilhe, ative, faça a inscrição no canal Podcast Bora Falar. Ative o sininho para você receber toda a notificação nossa. Toda quinta-feira, 6h30 da tarde, eu recebo um convidado para resenhar sobre filmes, sobre séries, enfim, para a gente falar a beça, porque é disso que a gente gosta. Então, eu te encontro na próxima quinta-feira, 6h30. Porque, bora falar?